nossos mestres, eles são puristas, né? O que significa puristas? Eles vão, né? Srila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakak Sridhar Deva Goswami Maharaj, são nossos gurus, é meu guru e meu parama guru. E o que significa ser um purista? Eles querem ir a fundo na essência do que está dito nas escrituras, sem fantasiar. Qual foi o chamado das escrituras? O que as escrituras urgem da gente? O que são as escrituras antigas? Né? O que são os Vedas? O que são os Smritis, os Shrutis, os Puranas, as escrituras tântricas? Né? Elas são a realização de grandes almas. Eu falei que eu ia cantar, vou começar a dar aula, né? Estou empolgado, né? É empolgante, né? Essas grandes almas, eles não são religiosos. Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou um buscador da verdade. E na Índia Antiga não tinha religião. Eles eram buscadores da verdade. A religião depois é uma invenção, que eu costumo dizer que é um mal necessário. É a organização do que um grande sábio disse. Muita gente se juntou, aí tem que organizar. A busca essencial é a busca pela verdade. Esses sábios, eles são buscadores da verdade. Eles são indagadores da verdade. Quem sou eu? Por que eu existo? Né? Deus existe? E eles vão a fundo nessa procura pela verdade. Eles vão a fundo de uma tal maneira que eles dedicam a cada segundo da vida deles nessa procura intensa sobre a verdade. Depois a religião, ela ajuda a gente a se educar numa certa espiritualidade que a gente chama de espiritualidade ainda superficial, material. Então os meus gurus, eles são buscadores profundos e a verdade nunca vai chegar no fim, porque a gente está falando com o infinito, né? Falando sobre o infinito. Não tem, cheguei no fim. Se você chegou no fim, então não era o infinito, você estava no caminho errado. A estrada que você pegou era sem saída. Porque o caminho espiritual divino, a revelação divina dada por Deus mesmo, por Krishna, ela é infinita. Você lê um verso, a gente está hoje aqui pré-lançando esse livro, o Bhagavad Gita. Cada verso, cada sutra do Bhagavad Gita é infinito. Porque conforme você vai se absorvendo nele, você vai tendo novas realizações desse sutra. Porque Krishna mesmo deu essas instruções no Gita. A própria divindade suprema, dando conhecimento transcendental para a alma finita que é Arjuna. Arjuna, ele é uma alma finita que, de alguma forma, tem essa associação íntima com o Paramatma, Param Brahma, o Supremo Brahma, a Suprema Divindade, a Suprema Personalidade de Deus. Então, cada instrução de Krishna no Bhagavad Gita é perfeita por si só. E cada instrução de Krishna no Bhagavad Gita pode levar você à liberdade do cativeiro da matéria. Então eu falei no começo que nossos gurus são puristas. O que significa purista na relação com o Kirtana? O Kirtana é um som divino, né? Mantra, Manasatrayate. Todo mundo fala em mantra, né? Tem tantos mantras, as pessoas sempre falando em mantra, virou meio que moderno, né? Falar mantra, karma, dharma. Né? O pessoal fala assim, isso não é um casamento, isso é um karma. Né? Quase todo casamento é karma. Não tem nada nessa vida que não seja karma. Tudo é karma. Significa trabalho. Eu fiz algo, eu recebo algo. Fiz algo bom, recebo algo bom. Fiz algo ruim, recebo algo ruim. Fiz algo mesclado, recebo algo mesclado. Então tudo é karma. Então nossos gurus, eles eram puristas do começo ao fim, na sua introspecção, no conhecimento divino e na instrução desses grandes mestres divinos. Eles queriam se absorver puramente. O que eles estão dando para mim de verdade? Isso é Paramahansa Dharma. O que eles estão dando de verdade? Tem tanta coisa decorando as escrituras, mas eu quero a essência. Vá direto ao ponto. O que é importante para mim? Para que eu não fique perdido nesse oceano de conhecimento. Existe um oceano vasto de conhecimento. E se a gente tentar indagar pelo intelecto, a gente nunca vai chegar a conclusão nenhuma. Então, qual é a essência das escrituras? O que é importante para mim? Então, na questão de ser purista no mantra, quando a gente canta um mantra, Manasatrayate, aquela canção, aquele som divino que
que quando sendo cantado com o coração, não sendo cantado numa forma só, a produção sonora dele, é o coração que canta. É o meu pedido urgente de graça, de iluminação. Ninguém quer ficar na escuridão. E as pessoas mais inteligentes já entenderam, eu estou na escuridão. O mundo material é o mundo da escuridão. Não tem lugar mais escuro para viver. A gente, de alguma forma, resolveu viver no mundo da escuridão. Janma mrityu jara vedi dukkha dosha nudarshana. Nascimento, velhice, doença e morte são inerentes ao plano da matéria. E é doloroso quando você entende isso. E aí você quer iluminação. Senhor, eu quero ser iluminado. Eu quero sair dessa ignorância da matéria. Eu quero voltar para a minha consciência original como Jiva, né? Jiva, Jivatma, Atma. A palavra alma vem da palavra Atma. Somos uma centelha divina. E não só uma centelha divina. Nós somos uma centelha de felicidade, de êxtase. Uma partícula do êxtase de Krishna. É isso que nós somos. Mas estamos encobertos agora por uma roupagem, eu costumo dizer nas aulas, por um escafandro. O escafandro super sofisticado, né? O escafandro que sente sabor, que ouve. Quando você lê o Srimad Bhagavatam, por exemplo, que é uma escritura antiga da Índia, que se chama Bhagavata Purana, é o livro perfeito da explicação espiritual. O Srimad Bhagavatam é tão complexo que ele te dá toda a criação, todo o processo de como os sentidos são criados e como que a alma se confunde no corpo material, achando que ela é esse corpo material. Então, Manasa Trayate, aquela canção divina, aquele som divino que liberta a mente quando cantada com o âmago da sua existência, o âmago do coração, o choro da diva, né? Da criança diva pela pessoa suprema, por esclarecimento espiritual. Tem que haver essa sinceridade, tem que haver essa honestidade do coração na busca espiritual. Senão o que a gente está fazendo é puramente show. E nós não estamos mais interessados no show. Nós queremos a verdade. Não queremos também ser membros de uma seita religiosa. Se esse lugar onde tem essa religião me ajuda a ir atrás da verdade, eu vou. Eu falei agora na rádio, outro dia eu vi um programa de um evangélico que são tão criticados, e aí eu estava ouvindo a palavra do pastor, e ele falou uma coisa fantástica para mim. Ele falou, se você fala que tem fé em Deus, mas a sua vida não muda, é porque sua fé é burra. É uma fé sentimentalista, que só diz, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas o que você faz? O quanto você segue das orientações divinas? Porque os grandes mestres, os grandes gurus, eles deram orientação divina de como a gente tem que se comportar, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que se aproximar da verdade, para alcançar regiões mais elevadas de felicidade. Aí eu bingo, né? Eu vi meu guru falando por ele. Porque o que é guru? Guru é a instrução divina que descende por alguém para a gente. Isso é guru. Ele se manifesta numa pessoa, ele se manifesta às vezes num movimento da natureza que você entende, olha, meu guru está falando comigo. Porque Krishna fala, Acharya Mambijanyam, eu sou o guru. Krishna fala para Arjuna, eu sou o guru. Não tem ninguém além de mim que seja guru. Só por minha graça alguém pode entender a verdade. Alguém pode se aproximar da verdade. Então, Manasa Trayate, aquele som divino, Manasa Trayate, liberta. Manasa é mente. O som divino que liberta a mente. Mas liberta a mente do quê? Liberta a mente do equívoco. Toda a nossa formação material é baseada em equívocos. É o mundo dos equívocos, é o mundo dos equivocados, é cego guiando cego. Por que guiando cego? Porque as instruções dadas vão fazer você voltar a nascer num próximo corpo material. E de novo você vai ter que passar por nascimento, velhice, doença e morte e sofrer as condições às vezes boas e às vezes terríveis de acordo com o seu próprio karma. Existe um termo sânscrito, vocês conseguem ouvir bem aí atrás? Porque eu estou com a voz meio rouca. Existe um termo sânscrito que chama Sambandha Gyana. Gyana quer dizer conhecimento.
Então os nossos mestres, eles foram muito específicos em várias áreas do conhecimento divino, do conhecimento espiritual. O que é Sambandha Gyana? Quando você vai fazer uma jornada, quando você vai investir numa viagem longa, não em algum lugar que você já conheça, mas que você precisa ter uma orientação, você vai querer se localizar. Então nossa jornada de consciência, para que a gente tenha, para que a gente invista na nossa jornada de consciência, esses grandes mestres, eles deram esse conhecimento divino que é chamado de Sambandha Gyana. O que significa Sambandha Gyana? É um ajuste apropriado desse plano que eu estou, aonde eu conheço cada pormenor desse plano. Por exemplo, quem sou eu? A verdade sobre a minha existência. Quem sou eu? Eu sou um corpo material? Krishna fala no Bhagavad Gita: Dehinoismin jata dehe komaranjovananjarata tadehantara praptir dirastata namuhyati. É uma das primeiras instruções de que Krishna fala para Arjuna, dizendo: a alma corporificada, fácil de entender, né? Uma alma corporificada, ela passa para outro corpo material, da mesma maneira que ela passa da juventude, da infância à juventude, à velhice, ela passa para um próximo corpo material. Aquele que é sábio, Dhira, aquele que é estável na sua percepção espiritual, ele não se confunde com essa mudança. Então a gente vai cantar um pouco do Mahamantra, e eu queria pedir para vocês cantarem com o coração, mais do que com a voz e com o ar do pulmão. Primeiro eu vou cantar um mantra que oferece meu respeito, oferecendo meus respeitos às 5 personalidades divinas que trouxeram o Mahamantra para nós. Esse Mahamantra estava escondido com alguns sábios da Índia e 5 personalidades divinas. Eles quebraram as barreiras, essa propriedade, né, que esses sábios tinham, eles guardavam como propriedade deles. Eles quebraram as barreiras e espalharam pelo mundo inteiro o Mahamantra. E o Mahamantra traz um benefício, e esse benefício é esclarecimento espiritual intuitivo, mais do que intelectual. Então depois de mim, depois desse Panchatattva Mantra, aí todo mundo canta o Mahamantra. E devagarinho as pessoas que não conhecem vão pronunciando, tentando falar. Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Gadadita Gadadita Shivasati Yoga Bhakta
Agora eu vou oferecer homenagem aos nossos gurus. E aí quando eu falar Ki, vocês falam Jai. Jai é glórias, todas as glórias, né? Jai Om Vishnupada Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupada Srila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupada Srila Bhakti Rakakshi Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupada Bhagavan Srila Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Tulasi Maharani Ki Jai. Ganga Jamuna Jiu Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Sri Chaitanya Saraswati Mat Ki Jai. Maya Yoga Ki Jai. Todo mundo reunido Ki Jai. Sri Harinama Sankirtana Ki Jai. Itai Goura Premanande Hari. Shiva Bhakti Vishaya Tirtha Maharaj Ki Jai.